Início então a sessão ordinária e extraordinária dessa segunda-feira, 9 de novembro de 2015. Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. Nove vereadores, senhor presidente. Havendo número regimental sob a proteção de Deus, iniciamos às 17 horas e 10 minutos. Nesse instante, coloco em discussão e votação a ata da 36ª sessão ordinária. Os vereadores que concordam com a presente ata permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Passo a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente desta sessão. Projeto de lei complementar número 21 de 2015 dispõe sobre a regularização de edificações existentes ou em construção, executadas irregular ou clandestinamente no município de Atibaia e da outras providências, de autoria do senhor prefeito municipal. Regime de urgência, senhor presidente. A Comissão de Justiça, Parcelamento do Solo, Obras e Finanças. Sim. Projeto de lei de autoria desse vereador que dispõe sobre a proibição da utilização de animais para o transporte de pessoas e de veículos movidos a tração animal nos limites urbanos do município de Atibaia e da outras providências. As Comissões de Justiça, Saúde, Proteção Animal e Finanças. De autoria do Poder Executivo, o veto número 5 de 2015 apresenta veto total à emenda 21 de 2015. A Comissão de Justiça. Não, é um documento que chegou para mim. Não existem mais projetos, senhor presidente. Solicito então ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres dessas. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Melhor, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, exala parecer favorável acerca do projeto de lei complementar número 17 de 2015, que institui o Programa Municipal de Apoio ao Esporte e concede incentivo fiscal aos patrocinadores e da outras providências. A ordem do dia da próxima sessão. Parecer da Comissão... Não, aqui está de Finanças. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Não, mas não tem todas as assinaturas. Não existem mais pareceres a serem lidos, senhor presidente. Passamos então à fase de requerimentos. Beleza, daí eu leio depois.
Requerimento 368 de 2015, que requer informações sobre melhorias no bairro Três Pistas, assinado pelo vereador Sidney Guerreiro e esse vereador, senhor presidente. Coloco em discussão o presente requerimento. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Requerimento 300... Aprovado, oficia-se. Desculpa, senhor presidente. Requerimento 369 de 2015 requer informações sobre terreno localizado na Avenida Imperial. Assinado pelo vereador Sidney Gonçalves e esse vereador. Em discussão o presente requerimento. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento 370 de 2015 requer informações sobre limpeza no entorno da Unidade Básica de Saúde no Caetetuba. Assinado pelo vereador Sidney e esse vereador. Em discussão o presente requerimento. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento 371 de 2015 requer informações sobre limpeza no entorno da unidade. É o mesmo. Mas está com 2 protocolos. Não. Minto. No entorno da unidade da saúde, da família, no Jardim Imperial. O outro era no Caetetuba e esse é no Jardim Imperial. Em discussão o presente requerimento. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento 372 de 2015 requer ao senhor prefeito informações sobre o aumento aplicado no valor do condomínio dos moradores dos prédios do complexo Jerônimo de Camargo, no bairro Caetetuba. Assinado pelo vereador Dedel e esse vereador. Em discussão o presente requerimento. Presidente, gostaria de estar assinando junto. Ele está aberto aqui a todos os vereadores hoje. Existe mais algum vereador interessado em discutir o requerimento? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento 373 de 2015 requer ao senhor prefeito informações sobre a existência de algum projeto referente à pavimentação asfáltica nas ruas do bairro Jardim Colonial. Assinado pelo vereador Dedel e esse vereador. Em discussão o presente requerimento. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento 374 de 2015, de autoria desse vereador e do vereador Dedel. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito informações acerca do cancelamento da participação do município de Atibaia no programa de difusão cultural Circuito Cultural Paulista no semestre de 2015, no primeiro e segundo semestre de 2015. Em discussão o presente requerimento. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento 375 de 2015 requer ao senhor prefeito informações acerca do prazo de instalação dos equipamentos da academia ao ar livre na Praça Nossa Senhora Auxiliadora, no bairro Jardim Colonial. Assinado por esse vereador e pelo vereador Dedel. Em discussão o presente requerimento. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento 376 de 2015
requer ao senhor prefeito municipal informações acerca da existência de projetos e previsão de inserção de medidas que visem melhorar o trânsito ao redor da FAAT, Faculdades Atibaia, localizada no bairro Jardim Brogotá, assinado por esse vereador e pelo vereador Dedéu. Coloca em discussão o presente requerimento. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo, coloca em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento 377 de 2015 requer cópia de relatório de pesagem dos caminhões de retirada de lodo, resíduo do tratamento de esgoto das estações de tratamento de esgoto ET no Estoril, Nova Atibaia e Jardim das Palmeiras, assinado pelo vereador Daniel Martini. Coloca em discussão o presente requerimento. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não Presidente, havendo, gostaria de estar assinando junto. ele está aqui. Está aberto a todos os vereadores. Mais algum vereador interessado em discutir o requerimento? Não havendo, coloca em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento 378 de 2015, de autoria do Dr. Avanço, vereador, e este vereador, senhor presidente, requerem ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações sobre a rua Dona Ângela Corradini, no bairro Jardim IP. Em discussão o presente requerimento. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo, coloca em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Não existem mais requerimentos, senhor presidente. Passo a palavra então ao segundo secretário que faça a leitura das indicações. Tudo bem, você. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das indicações. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares e público presente. Senhor presidente, tendo em vista o número elevado de indicações e para dar agilidade aos trabalhos com base no parágrafo 1º do artigo 231 do Regimento Interno, solicito a dispensa das leituras das indicações completas, bem como de suas emendas e autoria. Coloco em discussão e votação o pedido do nobre vereador, segundo secretário dessa Casa, que pede a dispensa da leitura das indicações e que as mesmas sejam encaminhadas diretamente ao senhor prefeito. Os vereadores que concordam permaneçam. Senhor presidente, gostaria de um destaque, primeiramente, boa tarde a todos os vereadores, público presente, numa indicação 1694, por gentileza, senhor presidente. Solicito então ao segundo secretário que faça a leitura da ementa da indicação. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o anteprojeto de lei que dispõe sobre baixa de pontuação na CNH aos doadores de sangue no município de Atibaia e dá outras providências. Indicação esta assinada pelo nobre vereador Sidney Luciano Gonçalves. Mais alguma informação, nobre vereador? Não, na verdade eu gostaria que fosse lido na íntegra, senhor presidente, mas... Tá bom? Sem problema. Passamos então agora à fase de moção. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das moções.
eu ver se tem alguma protocolar, né? Ninguém protocolou a moção, não, né? A do baixinho. Não. Uma para votar, né? Moção número 45 de 2015 apresenta a moção de congratulações ao grupo Cobras de Peiros de Atibaia pelos relevantes serviços prestados no município de Atibaia. Assinado pelo vereador Almir Bueno do Prado, presidente. Em discussão, a presente moção. Não havendo vereadores em discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se. Moção número 46 de 2015 apresenta a moção de pesar pelo falecimento de Maria Adelaide Monteiro, assinado pelo vereador Wilson de Vasconcelos Veiga. Em discussão, a presente moção de pesar pelo falecimento de Maria Adelaide Monteiro. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Pela ordem, senhor presidente, tem um parecer que acaba de chegar aqui pelo Departamento Legislativo. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Pode ser lido? Faça favor, primeiro secretário. Exara parecer favorável, com emenda, ao projeto de lei 117 de 2015, que prevê a aplicação de penalidade administrativa relativa à violação de direito do consumidor no âmbito da atuação da Comissão de Defesa do Consumidor, o CONDECOM. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Então, não existindo mais nenhuma moção, nada para ser tratado, né? Passamos à fase de tema livre. Solicito ao primeiro secretário que chame o primeiro vereador inscrito em tema livre. Nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Passamos então para o intervalo regimental. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de solicitar a dispensa dos 15 minutos regimentais em respeito ao público presente. Coloco em discussão e votação o pedido do novo vereador, primeiro secretário dessa casa, que pede a dispensa do intervalo regimental. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Pedido aceito. Solicito ao primeiro secretário, então, passamos à fase da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos a ser votado nesta sessão. Pois não, senhor presidente. Projeto de lei número 123 de 2015, de autoria do vereador Rodrigo Parras, que dispõe sobre a proibição do comércio de veneno denominado chumbinho no município de Atibaia e da outras providências. Primeira discussão, maioria simples, com emenda número 33 de 2015. Projeto de lei 161 de 2015, de autoria do vereador Almir Bueno do Prado, que institui o Dia Municipal Sem Carro no âmbito do município de Atibaia e da outras providências. Primeira discussão, maioria simples. Projeto de lei número 172 de 2015, de autoria do vereador Rodrigo Parras, que dispõe sobre a instituição do Dia da Solidariedade ao Povo Armênio, Armênia Eterna, no calendário oficial do município de Atibaia e da outras providências. Primeira discussão, maioria simples. Coloco em discussão, então, o projeto de lei número 123/2015. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Esse vereador, senhor presidente. Com a palavra, o primeiro secretário. Pois não. De antemão, eu gostaria de antecipar o motivo da propositura dessa lei. Num primeiro momento, para muitos pode aparentar não ser um projeto de relevância. No entanto, Atibaia foi cenário
de programas de TV, na Record, na Bandeirantes, na TV Vanguarda, de um grande número de animais, né, de cachorros e gatos, que foram envenenados na nossa cidade. Segundo as entidades representativas, as ONGs, veterinários, profissionais da área, mencionaram que a grande maioria desses animais envenenados teve origem o chumbinho, como veneno propulsor dessa questão. O que fica claro é a utilização desse veneno na nossa cidade, no caso de envenenamento. Nesse caso, eu gostaria de ler aqui a justificativa do projeto. O projeto ele segue uma emenda também. A propositura, ora apresentada, possui por objetivo primordial evitar a venda de chumbinho, como é conhecido. Ocorre de forma irregular e recorrente em vários pontos do Brasil, inclusive nesse município, colocando em risco a vida de muitos munícipes ou animais, que por motivos irrelevantes podem ser envenenados por esse produto. De acordo com informações apresentadas pela Anvisa, o chumbinho é utilizado como raticida doméstico, não sendo autorizado pelas autoridades brasileiras por se tratar de um produto ilegal e perigoso para a saúde da população. Dessa forma, por se tratar de um produto clandestino, o chumbinho não apresenta orientações quanto ao seu manuseio e segurança, bem como informações médicas, telefones de emergência, descrição do ingrediente ativo e antídotos que devem ser utilizados em casos de envenenamento. Relata o diretor da Anvisa que, sem essas informações, os profissionais da saúde têm mais dificuldade de agirem para salvar a vida das pessoas intoxicadas pelo chumbinho. Cumpre ressaltar que nesse mês, na ocasião, quando foi originado esse projeto, no município de Atibaia, mais de 100 animais, dentre eles cães e gatos, foram vítimas de envenenamento com chumbinho, sendo inclusive objeto de matéria jornalista que segue em anexo. Observamos que uma lei no município de Jundiaí, que também dispõe sobre a venda de chumbinho no comércio daquela região, foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proposta pelo prefeito municipal de Jundiaí, por entender que a iniciativa gerava aumento de despesas, bem como por vício de iniciativa. No entanto, o juiz que analisava o caso entendeu que não havia vício em relação extremamente administrativa, afetando o Poder Executivo, razão pela qual poderia decorrer de proposta parlamentar. Nesse mesmo sentido, o mesmo magistrado proferiu entendimento no sentido de que a iniciativa também não iria acarretar o aumento de despesas no município, haja vista que o dever de fiscalização é connatural aos atos normativos, inserindo-se no poder-dever da administração. Em suma, a ação direta de inconstitucionalidade contra a lei de matéria similar a esta apresentada foi julgada improcedente e, por esse motivo, entendemos que não existiriam impedimentos legais para a apresentação desse projeto de lei. Certo da compreensão dos nobres pares, peço apoio à aprovação da propositura. Além disso, bom, essa é a justificativa do nosso projeto, senhor presidente e senhores vereadores. Gostaria de relatar que existe uma resolução, então, da Anvisa que proíbe, dentro das especificações da resolução, a não comercialização ou utilização de ingredientes químicos que compõem o produto chumbinho. Outro ponto importante que eu gostaria de destacar foi, no decorrer dos nossos estudos, havia um receio de termos lei estadual ou lei federal que proíbe o chumbinho. Na realidade, existe um projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa, de autoria do deputado estadual e atual presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês. Mas esse projeto ainda está em andamento, então não existe legislação estadual proibindo o comércio de chumbinho no estado de São Paulo. É isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Peço apoio a mais um ponto importante a ser esclarecido. A lei ela segue uma emenda
onde se propõe o cartaz também em comércios de produtos agrícolas e correlatos, no sentido de informar a população que esse produto ele é proibido no sentido de se comercializar em nosso município. Então, além da pauta principal, que é a proibição do veneno, também segue a propositura no sentido de apontar por intermédio de cartaz a ser colocado nos comércios do município de Atibaia. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Mais algum vereador interessado em discutir o projeto? Não, vereador. Com a palavra o vereador Daniel Martins. Boa tarde, nobres pares, mesa diretora. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, público presente. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que acredito que nenhum de nós aqui é contrário à comercialização do chumbinho, e muito menos numa situação como essa que nós vivenciamos aqui no município, onde muitos animais foram mortos, disse, por meio da utilização desse produto. Então fica aqui a meu posicionamento claro contra a proibição e a efetiva fiscalização da comercialização do chumbinho. Eu quero tecnicamente me posicionar dizendo que eu sou contrário à lei, nobre vereador Rodrigo, entendo toda a explanação que o senhor trouxe, porque não é competência dessa casa dispor sobre proibição de venda de produto tóxico, medicamento ou qualquer coisa que seja. Nós temos um sistema jurídico instituído no Brasil, que começou pela Constituição Federal, que deu atribuições específicas à União, Estados e municípios, dizendo que cada um tem poder e competência para legislar. Neste ponto específico, cabe à União legislar sobre a proibição desses produtos na esfera nacional. Criou-se em 1999 a Anvisa, por meio de lei federal, e essa competência de regulação, normatização, proibição é exclusiva da Anvisa no Brasil. O decreto que inclusive dá essa atribuição para a Anvisa, decreto número 3029 de 99, faço questão de ler artigo 3º, compete à agência proceder à implementação e à execução do disposto nos incisos 2 a 7 do artigo 2º da Lei 9782 de 99, devendo, inciso 13, proibir a fabricação, importação, o armazenamento, a distribuição e a comercialização de produtos e insumo, em caso de violação da legislação pertinente ou de risco iminente à saúde. E aqui tantos outros incisos que dão a competência à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Considerando que a competência não é nossa, considerando que a Anvisa já regulou a matéria, que a comercialização do chumbinho já é proibida no Brasil, inclusive a ordem de retirada de qualquer produto semelhante no mercado, isso vigora desde 2012, não há necessidade dessa casa promover mais uma legislação sobre a qual já existe matéria específica competente em vigor. Cabe sim à Prefeitura intensificar a fiscalização. Eu gosto da proposta do senhor no que diz da distribuição de cartazes, mas entendo que isso deve ser feito pela Prefeitura, pela Vigilância Sanitária da Prefeitura, pela Secretaria de Saúde da Prefeitura, através de campanhas educativas por meio da Secretaria de Comunicação. E aí, nesse caso, fica a minha proposta que seja encaminhada uma indicação ao Poder Público para intensificar a fiscalização e divulgação sobre a proibição da comercialização do chumbinho. Obrigado, senhor presidente. Só uma parte, Daniel, por favor. Daniel? Bem, eu compreendo da mesma forma que o Daniel, e seria mais ou menos vamos extrapolar isso para um medicamento, né? Seria como a Prefeitura agir sobre a proibição de um medicamento, de algum produto de utilização, seja ele qual for, que vise a saúde, né? Porque em primeiro lugar está a saúde humana, mas como esse produto ele é regulado pela Vigilância Sanitária, eu não creio que caiba. Fica aqui o louvor relacionado ao fato em si, ou seja, a ideia da gente intensificar realmente a fiscalização, porque essa é a função do município. Nós não temos poder de legislar sobre esse tipo de matéria.
que são leis federais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela regulamenta todos esses procedimentos e muitos outros, aparelhos médicos, e tem uma gama enorme de procedimentos que eles regulam. E essa matéria é inclusa nesse tipo de regulação. Então, não sei, eu fico aqui realmente achando que todo o mérito está relacionado à atenção que você chamou. Acho que a gente tem que realmente ter atenção, fiscalização é função da prefeitura, mas eu não sei se a gente teria condições de trabalhar em termos de legislação em cima dessa matéria. É isso, Daniel? É isso aí? Então eu tenho esse entendimento com relação a esse tópico, porque apesar de ser realmente muito relevante, muito importante, acho que a gente tem que bater na tecla da fiscalização. Ação fiscalizatória eu acho importante nós termos em mente que é necessário, é importante e é imperioso. Porque assim como animais morrem com esse tipo de produto, pessoas também morrem. Pessoas se intoxicam com essa substância, que é uma substância organofosforada, e ataca o sistema nervoso da pessoa, paralisação. É um inferno. A pessoa, quem já viu, o Biratã já deve ter visto, pessoa intoxicada, ela fica completamente deformada. É um horror. Então isso daí a gente precisa banir esse tipo de produto do mercado e fiscalizar intensamente. Acho que aí sim, aí eu louvo essa bandeira que você acaba levantando, é que a gente tem que ir junto com você nesse sentido. Só complementando, no próprio quando a gente vai julgar o mérito da questão, a gente se empolga e vamos fazer, até por fazer parte da comissão e a gente entender realmente a necessidade. Mas aí eu entrei no portal da Anvisa, no próprio portal da Anvisa, ele diz que o chumbinho é ilegal, que não deve ser utilizado sob nenhuma circunstância, e que a compra e venda do chumbinho é crime. Então, seguindo o princípio, eu acho que fazer uma indicação para aumentar, para que a prefeitura aumente a fiscalização nos estabelecimentos, até porque, se estiverem vendendo, realmente estão cometendo um crime. Então, acho que essa questão ter sido levantada e a gente cobrar aí uma maior fiscalização do executivo é válida, mas que a gente não caia aí no erro de fazer novamente mais uma lei que, como todo mundo sempre bate aqui, que depois a gente não vai poder ter uma atuação sobre ela. Obrigada. Senhor presidente, posso? Eu agradeço a colocação dos nobres vereadores, Daniel, doutor Edson, vereadora Carol. Bom, a propositura dessa lei, ela vem de encontro com uma necessidade real, de um fato grave ocorrido na nossa cidade. Em vários municípios, como eu acabei de ler na justificativa, uma propositura idêntica a essa no município de Jundiaí, ela foi aprovada. Então, eu respeito o posicionamento, a interpretação, o entendimento dos nobres vereadores, mas quando eu vejo, inclusive, o doutor Fernando Capês apresentando uma propositura semelhante, como a essa, no estado de São Paulo, uma pessoa, eu não sou da área jurídica, mas vislumbro um profissional da área jurídica, presidente da Assembleia Legislativa, jurista, justamente apresentando uma propositura como essa, está em trâmite ainda na Assembleia Legislativa, entendo eu que seja importante, e quando eu vejo que uma cidade como Jundiaí teve uma propositura como essa, e o próprio juiz daquela comarca, ela interpretou que o pedido de ADIM do prefeito municipal, e justamente a lei então foi sancionada, entendo que realmente é possível, é viável que possamos aprovar essa lei, senhores vereadores. Entendo o posicionamento técnico, a interpretação dos senhores, e nesse caso aqui a causa realmente ela é extremamente relevante. Eu gostaria de lembrar que a nossa lei ela vem de encontro com as determinações da Anvisa. Nós não estamos nos contrapondo, ou seja, é uma lei que vem a somar efetivamente, para que efetivamente os fiscais do Poder Executivo Municipal se posicionem em relação a esse tema. Eu, particularmente, eu encontrei o chumbinho em 2 lojas aqui em nossa cidade, né? Antes de apresentar a lei, levei, inclusive, a resolução da Anvisa e me posicionei, mas eu não consigo fazer isso em todos os comércios em nossa cidade.
Nesse sentido, eu peço apoio, entendo a interpretação do vereador Dr. Daniel, respeito o posicionamento do vereador Dr. Edson, realmente como médico, profissional da saúde, a Carol, estudiosa também, mas eu acho que aqui o mérito é muito relevante, devemos levar em consideração. Então fica aqui o meu apelo aos nobres vereadores, justamente porque a nossa lei ela não se posiciona de uma maneira contrária à resolução da Anvisa. Esse é o primeiro ponto. E segundo, que nós, pelo que foi pesquisado, outros municípios também aprovaram a presente lei. Fica o meu apelo a cada um dos vereadores, justamente buscando dos senhores o entendimento do momento que a cidade passa em relação à causa animal, né? Se nós estivermos em tantos canais de televisão, por conta de bandidos que estão comprando esses produtos, estão jogando na casa dos outros, é porque realmente precisamos nos posicionar. Entendo também que os senhores se posicionaram de maneira proativa em relação ao mérito, entendendo a importância da lei, entendendo a importância do assunto. Mas nesse caso, senhores, a causa ela tem que se sobrepor. Mas eu respeito o posicionamento e entendo o posicionamento de cada um dos senhores. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de deixar minha posição também, dizendo o seguinte, que eu acho que os fatores que nos traz até o vereador fazer o projeto foi o que vem acontecendo na nossa cidade, e não só na nossa cidade, mas em todo o Brasil. Há uma semana atrás, um casal se mata usando veneno, de uma forma que teve a perca do seu filho e acabou se matando o marido, e a mulher está na UTI tentando se recuperar. E com isso, com esse projeto, eu acredito que nós vamos ter o quê? Mais rigor, mais exigência para poder comprar o remédio, o veneno, né? Para isso, dar identidade, se identificar. Então, nós vamos saber, vai chegar um momento que nós vamos saber onde vai estar, pelo menos, esse veneno que foi comprado em algum lugar aqui. Então, eu dou meu apoio ao vereador e pode contar com o meu voto. Uma palavra ao vereador Wilson, depois passa a Vossa Excelência, doutor Alonso. Obrigado. Peço isso agora. Senhor presidente, diretora, nobres pares, público presente, vereador, vou votar com o senhor pelo projeto, porque há um tempo atrás, logo que eu encerrei a minha obra, e ficou restos de madeira, né? E foi apodrecendo, porque está quando tiver churrasqueiro, eu vou cortar e vou usá-lo, né? Mas aí o tempo passou. Aí começou a criar ratos. E aí como se mata o rato, né? E aí um dia eu falando com ele, coloca isso aqui lá, que você coloca no queijo, que você acaba com o rato, né? E foi feito, né? Agora, depois disso, pensei, e se o meu animal tivesse comido aquele queijo com chumbinho? Quer dizer, alguém que me deu, porque comprou nos comércios da cidade. Então, você acaba trazendo, de repente você vai tentar se livrar de alguma coisa, acaba trazendo problema para outra. Então, vereador, vou votar com você, por também fazer parte da comissão. Acredito que tem que haver uma fiscalização maior, e me arrependi depois de ter colocado no queijo para que matasse o rato, né? Podia ter matado minha cachorra. Obrigado, presidente. Pelo ordem, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, público presente. Eu queria saber se esse projeto de lei está no prazo. Embora eu concordo com a posição do vereador Daniel, no pensamento dele, e eu queria, senhor presidente, fazer mais algum levantamento na esfera judicial, para mim saber fazer uma comparação de outros entendimentos julgados, para mim me posicionar de uma forma melhor, né? Eu gostaria que esse projeto, se puder pedir vista por mais uma sessão,
e os colegas concordarem, eu vou tentar fazer esse levantamento, para a gente ter uma posição melhor. Então eu vou colocar, obrigado, senhor presidente. Vou colocar em votação, então, o pedido do novo vereador Avanço, que pede vista do projeto de uma sessão. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Vistas concedidas. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de agradecer o apoio dos vereadores que se manifestaram e também os vereadores que procuraram enriquecer o debate, porque eu tenho certeza, tanto o vereador Daniel, a vereadora Carol, o vereador Dr. Edson, realmente estão preocupados com o assunto, é mais a questão da técnica legislativa, como foi levantado pelo vereador Daniel. Nesse sentido também, me prontifico no decorrer dessa semana encaminhar para os senhores os municípios que tiveram legislação semelhante aprovada, inclusive o projeto de lei do deputado Fernando Capês. Volto a dizer, não sou profissional da área jurídica, mas justamente por interpretar e visualizar os municípios e o próprio projeto que tramita na Assembleia Legislativa, interpreto que seja possível em nossa cidade. E o mais importante é levar para a sociedade que a Câmara está tentando se movimentar em relação a esse problema. Eu sei que aqui nós ficamos tão amarrados, né, em relação às possibilidades de apresentação de projeto de lei, mas a população ela tem que enxergar que os 17 vereadores aqui estão se posicionando de uma maneira proativa em relação aos mais diversos problemas da nossa sociedade. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa, vereadora, que já estamos 23 minutos discutindo. Então, o projeto foi pedido de vistas. Coloco em discussão o projeto de lei número 161/2015, que é a autoria do vereador, presidente dessa casa, Almir Bueno do Prado. Tem algum vereador interessado em discutir o projeto? Não havendo... Esse vereador, eu vou me posicionar novamente. Nada contra a proposta do vereador Almir Bueno do Prado, mas o projeto de lei que institui no município o dia sem carro é um projeto de lei, dia municipal sem carro, é um projeto de lei que já existe na esfera federal. Na esfera estadual, projeto de lei número 12.136 de 2005, que institui o dia sem carro no estado de São Paulo. Então, para a gente não ficar legislando em duplicidade, já está instituído, já traz à população a consciência da necessidade de se utilizar menos carros, e uma questão de priorização de transporte coletivo e veículos alternativos que não seja o carro para a movimentação, em homenagem à mobilidade urbana. Então, para que a gente não fique legislando sobre essas coisas, que a Câmara não fique fazendo dia disso, dia daquilo outro, meu posicionamento se já existe uma lei que trata do assunto, entendo que não há necessidade de também aprovarmos uma lei municipal. Obviamente sou a favor da mobilidade urbana, sou a favor de menos carros nas ruas, mas como já existe uma lei no estado de São Paulo, vou me posicionar contrariamente na questão municipal. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, então, sempre respeitando, né, a colocação dos nobres pares também, eu só quero deixar bem claro aqui que é uma lei educativa, é uma lei facultativa. Estou trabalhando mais por questão da sustentabilidade mesmo. Ontem estive em São Paulo e fui pego de surpresa, porque acabei esquecendo. Não sei se vocês sabem, o prefeito de São Paulo, né, o Haddad, ele fecha a Paulista os domingos para o trânsito de veículos, para que a população ciclista, as crianças, as famílias participem, né, do domingo naquele lugar tão especial, né, charmoso, Avenida Paulista, por conta da questão da sustentabilidade também, e dar condições para as pessoas passearem, ter um apelo maior para, no caso, interagir. Então, é facultativo aqui na cidade. Eu trabalharei, é claro que eu sempre respeitarei a opinião contrária à lei, porque, né, cada um tem seu ponto de vista,
mas que a população fique bem ciente. A lei é facultativa, não é obrigado. Se você quiser aderir no dia 22 de setembro e não usar o seu carro, usar o transporte público, usar a bicicleta, a população que vai escolher, entendeu? Mas eu respeito a colocação do novo vereador. Pensei também na educação, nós temos que trabalhar essa nova geração, talvez, para que tenha esse entendimento, porque se a gente continuar da maneira que nós continuamos reclamando do transporte público, reclamando das condições do trânsito nas grandes cidades, né, e não tiver nenhum movimento para que isso, né, tenha pelo menos uma consciência um pouco diferente da população, principalmente da geração que está aí vindo, nós não vamos conseguir mudar muita coisa no trânsito da cidade. Mas eu respeito a sua colocação, nobre vereador. Nobre vereador, eu também respeito a sua propositura. Só para deixar claro, a lei estadual, ela é facultativa. O artigo 5º diz: o dia sem carros não importará em qualquer penalidade aos condutores que não desejem aderir à campanha. E isso entra em vigor e vale para todo o estado de São Paulo. Eu fico imaginando, é como se eu, como vereador, propusesse mais um feriado no 7 de setembro, o dia da independência. Estou propondo o dia da independência no município. Aí vocês vão falar, mas espera aí, já tem o feriado que é federal. E aí a gente está fazendo a mesma coisa, porque já existe a lei. Então o meu posicionamento é esse, não é que eu sou contra a proposta, estou dizendo já existe. É a mesma coisa a história do chumbinho. Já existe, tem quem é competente para legislar. O nobre vereador Sidney apresentou uma indicação hoje, que o meu ponto sobre a minha ótica, ela também é inconstitucional. Um anteprojeto ao senhor prefeito para que as pessoas doadores de sangue tenham baixa de ponto na carteira de CNH. A gente não pode legislar sobre isso. Isso é matéria federal. Código Nacional de Trânsito. Então, dentro desse sentido, eu estou dizendo, nós temos que otimizar o trabalho na Câmara, porque senão a gente entra numa produção legislativa enorme e desnecessária. Entendo, volto a dizer, a temática e a importância e a relevância. Só que é para isso que existe um poder executivo que tem a Secretaria de Trânsito para fazer campanha sobre isso. Não é a Câmara Municipal que tem que ficar fazendo lei sobre algo que já existe. Então, Departamento de Trânsito, faça campanha do dia sem carro, vamos estimular transportes alternativos. É para isso que a Secretaria de Trânsito está aí, né? Senão a gente fica dia disso, dia daquilo, e acaba sendo banalizada a Câmara Municipal, inclusive aos olhos da população. Mas respeito muito o senhor, presidente. Mais algum vereador a discutir? Não havendo mais nenhum vereador a discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto permaneçam como estão. Aprovado. Primeira discussão, a segunda discussão. Qual que é a contagem porque 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oi? Maioria simples. Metade dos presentes mais um. O Lucas não está, o Zé não estava. O Avanço também não estava. 17 menos 3, 14. 8. Teve 8 favorável? O presidente não vota, porque a maioria é simples. Dedéu e Jorge votaram contrário, eu, Biratã e o Cid votamos contrários. Paulinho também. Teve 8 votos? Deu 8 presente. Eu votei a favor. 7 a 7. Eu não acompanhei a votação, na verdade, porque nem posso. Quem estava presidindo a votação é o novo vereador aqui, o Matsuda. Ele tem que proceder à contagem. Deu 6 a 7. Fora o presidente. Se o presidente vota... Não 8 vota. A 7. O presidente não vota. 6 a 7. 5, 6. Não. 1, 2. 3 ali. 3, 4. 5, 6. 6 a 6. 6 a 6. Isso. 6 a 6. Então o presidente decide. Hã? Você vota, senhor presidente. O presidente
Rejeitado em primeira discussão. A segunda discussão. Nobre vereador Daniel, e os pares também que votaram contra. Dentro do regimento interno, o presidente tem que votar para que não haja um empate. Cumprindo o regimento interno, o presidente, na questão do empate, ele entra para votar. Correto? Então, voto pela aprovação. Projeto aprovado. Oi? Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Ô Miro, o presidente nesse caso é o Aquil. Você votou. Quem não votou é o Aquil. Não, se eu votasse, nós já tinha passado a primeira. Não, é que é o do Aquil que não conta. Aquele que é o presidente. Não. Ele colocou em discussão porque o projeto é meu, então eu não posso falar na condição de presidente. Sim, e ele que está presidindo, por isso ele não pode falar. Então o voto do presidente é dele. Você votou favorável, você pode votar pela ordem. Presidente, pela ordem. Um minutinho só, então vamos fazer o seguinte. Questão de ordem, por favor, nós não vamos ficar... Nós vamos ver no regimento interno, nós vamos ter outras votações. Prometo para vocês... Presidente, pela ordem. É 6-6, porque no momento quem está presidindo é o presidente Aquil. Um momento. A contagem foi 6-6, certo? O voto do empate é meu. Se ele for presidente, ele vai dar o voto do votando pela aprovação. Você já votou? Não, quem não votou foi o Miro. Então ele tem direito ao voto. Então você tem direito a 2 votos? Não, ele tem direito ao voto. Gente, se o presidente tem direito ao voto, é só contar o voto do Miro como se ele tivesse votado e aí você desempata, vereador. Vamos fazer a contagem dos votos? Aí o Aquil, como presidente, desempata. O Wilson, por favor. Carol. Estou fazendo a conta. Não, vereador. Não, deixa eu só explicar. Favor. Pela palavra, pela ordem um pouquinho, ó. Nobres vereadores, por mais então que o Aquil seja o presidente na condição da votação, se ele for desempatar, ele vai dar o voto dele então. Porque daí, no caso, eu tenho direito a voto. Eu tenho direito a voto porque eu não sou presidente. Correto? Entenderam o raciocínio? Se eu me ausentei da presidência por conta do projeto, então eu não sou presidente. O Aquil é o presidente. Então eu votei pela aprovação no vereador Daniel. Se ele for desempatar, então ele vai dar o voto, por favor. Então, ele deu o voto. Vai ficar 7-6? Não passa do mesmo jeito. Maioria simples, é metade dos presentes mais um, tinha 14 na votação, tem que ter 8. Pode votar à vontade, vai dar 7, não vai passar. Então, nós vamos passar depois para a segunda discussão. Pronto, isso. Então, por favor, declare o resultado, está rejeitado o projeto e vamos seguir aqui. Ó. Rejeitado o projeto na primeira discussão. A segunda discussão. Por favor, coloque em discussão o projeto de lei 172/2015. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Esse vereador, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo Paz. Bom, senhores vereadores, mesa diretora, em especial público presente, eu fui procurado por uma comunidade aqui em Atibaia que eu particularmente não conhecia a representatividade, a atuação. Atibaia é muito conhecida pela colônia, né, pela comunidade japonesa, pela comunidade italiana, que tem um trabalho organizado, e eu particularmente não conhecia esse grupo de pessoas que formam essa comunidade. E eles me procuraram justamente apresentando um projeto que já foi aprovado nos municípios de Franco da Rocha, Francisco Morato, Mairiporã, Guarulhos,
Estado de São Paulo, também já foi aprovado na Assembleia Legislativa, e é justamente um público específico, de uma atuação específica e com uma história específica que eu gostaria de ler a justificativa da presente propositura. A data de luto nacional do povo armênio é considerado o dia 24 de abril de todos os anos. Referida data marca a ocorrência do genocídio do povo armênio, o genocídio armênio, Holocausto armênio ou ainda o massacre dos armênios. É como foi chamada a matança e deportação forçada de centenas de milhares ou até mais de 1 milhão de pessoas de origem armênia que viviam no Império Otomano, com a intenção de exterminar sua presença cultural, sua vida econômica e seu ambiente familiar. Durante o governo dos chamados Jovens Turcos, de 1915 a 1917, tal fato ficou caracterizado pela sua brutalidade nos massacres e pela utilização de marchas forçadas com deportações, que geralmente levava à morte a muitos dos deportados. O fato em menção já é reconhecido como genocídio e há evidências do plano organizado e intentado de eliminar sistematicamente os armênios. É o segundo mais estudado evento desse tipo depois do Holocausto dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Atualmente no Brasil existem mais de 60 mil armênios, haja vista que a maior concentração se encontra na capital paulista, com aproximadamente 45 mil armênios. Assim, a presente proposição objetiva oferecer uma singela homenagem a esse povo para que o fato ocorrido nessa data seja rememorado anualmente. Senhor presidente, membros, senhores vereadores, eu acompanhei a interpretação mencionada da questão de termos uma lei estadual que já traz a reflexão, uma análise desse momento em relação ao povo armênio. No entanto, segundo justamente esse grupo organizado de representantes dessa comunidade em nossa cidade, que se estima em torno de 1.000 pessoas, ou seja, número relativamente alto, interpreta da seguinte maneira, inclusive eles têm feito isso de maneira sistemática, indo de município em município em nosso estado, pedindo para que seja celebrado o dia municipal de reflexão justamente a essa data tão importante no contexto histórico mundial. Nesse sentido, por já ter sido aprovado em vários outros municípios, mas entendendo que já existe lei estadual, mas também entendendo que em todas as cidades que houve essa propositura, sim, a comunidade armênia dessas localidades tem se organizado e justamente onde houve a aprovação da lei municipal refletindo sobre essa data, essas comunidades têm se organizado, feito palestras, atividades culturais, atividades que levam à reflexão sobre essa data tão importante para essa comunidade importante da nossa cidade, volto a dizer, hoje em torno de 1.000 pessoas. Entendo o posicionamento que já foi firmado aqui na lei do vereador Miro, por ter uma legislação estadual que já reflete sobre essa data, que já se analisa essa data, entendo esse posicionamento. No entanto, justamente eu busco o apoio dos senhores, justamente pelo apelo que essa comunidade me posicionou, deixando claro que nas cidades que foi proposto essa lei, as cidades começaram a discutir, debater, criar eventos culturais e, é lógico, uma análise mais ampla da cidade em relação a esse evento tão trágico na história do planeta, né? Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores vereadores, público presente. Com a palavra o vereador Daniel Martins. Novamente serei o chato. Já tem lei exatamente. É chato fazer esse tipo de posicionamento, é chato, vereador. É chato, porque parece muitas vezes que a gente é contra o mérito das propostas, né? Então eu não sou absolutamente contra o mérito da proposta do vereador Miro de incentivar a não utilização de carro, e muito menos você contra a instituição no mérito de
de um evento de solidariedade para com o povo armênio. Jamais, né? Nós entendemos a brutalidade, as atrocidades são cometidas mundialmente, só que já tem uma lei estadual, lei número 6.468 de 89, instituída pelo deputado Abdo Haddad, que fica instituído o Dia da Solidariedade para com o povo armênio, comemorado anualmente no dia 24 de abril. Isso já está em vigor desde 89 em todo o estado de São Paulo. Atibaia está inserida no estado de São Paulo, já existe lei. Volto a dizer, cabe à prefeitura, a própria comissão de ética e cidadania dessa Câmara Municipal, se quiser fazer alguma coisa proativa pela causa, que a comissão de ética, por ter no seu escopo trabalhos relativos à cidadania, que promova, enquanto Câmara Municipal, algum evento para discutir, para intensificar os debates sobre a perseguição ao povo armênio, que a prefeitura, através da secretaria competente, faça um evento, promova debate sobre o assunto. Agora, a gente fazer lei, a gente vai continuar uma produção legislativa. Todas as leis, ela tem uma justificativa, né? Alguém foi procurado, realmente existe um núcleo e tal, mas a gente tem que pautar o nosso trabalho legislativo sobre as regras jurídicas que existem no nosso país. Senão a gente faz um trabalho independente, uma produção de leis que enfim, não guarda relação com o sistema jurídico que a gente vive. Então a gente tem que se disciplinar um pouquinho enquanto vereador, eu enquanto vereador, todos nós aqui, já existe lei aqui, eu gostaria de fazer, mas já existe, vamos trabalhar de uma outra forma. Senão a gente fica com 350 mil leis aí e a gente não cumpre nem um terço delas. Então, fica aqui meu posicionamento contrário, jamais ao mérito, mas quanto à forma. Mais algum vereador interessado em discutir o projeto 172? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Justificativa de voto, senhor presidente. Com a palavra, primeiro secretário. Eu agradeço o apoio dos nobres vereadores que votaram a favor e agradeço os vereadores que se posicionaram também de maneira contrária, justamente porque enriquece, são 17 vereadores justamente para isso, para debater, para discutir, para trazer as suas vertentes, os seus posicionamentos, seja favorável ou contrário. Às vezes as pessoas acabam levando para questões pessoais, que eu acho que é totalmente ridículo isso. Em relação, eu entendo a sua leitura, vereador Daniel, e novamente eu me pauto no mérito do projeto. Entendo o posicionamento, o senhor como profissional da área, lógico, busca o máximo possível dentro da sua interpretação como jurista, como o mais correto em relação ao processo legislativo. No entanto, eu me apego em 2 pontos. Primeiro, é uma comunidade que eu nunca atuei. Alguém falou, campanha política. Não é, porque é uma comunidade que eu nunca atuei e não atuo. E tanto é que eu raramente apresento esse tipo de projeto. Se eu não me engano, é o primeiro dessa legislatura. Segundo ponto importante, fui procurado pelo segmento, por essa comunidade específica, que mencionou que nas cidades que foram aprovados esse tipo de lei, o envolvimento das atividades culturais, a reflexão, justamente respaldado numa lei municipal, houve um envolvimento maior das prefeituras, por se tratar de lei municipal. Então eu volto a dizer, respeito muito o posicionamento técnico do vereador Daniel, mas eu me apego novamente no mérito. Muito obrigado, senhores vereadores, a todos. E muito obrigado, público presente. Passamos agora à fase de exposição pessoal. Justificativa de voto, presidente. Com a palavra, então, o nobre vereador Biratã. Eu votei contra pelo seguinte, eu conheço a Armênia. É um país de esquerda, entendeu? E outra coisa, eu acho que o Brasil é uma mãe para todo mundo, viu? Porque não é possível, a gente fica favorecendo tudo quanto é país, com tudo. Cara, para entrar naquele país é a coisa mais difícil que tem. Entendeu, presidente? É dificílimo. País de esquerda, extremamente, de uma tirania extrema. Tanto que fechou as portas agora para os refugiados lá da Síria. Lá. Eu acho que nós damos muita moleza, viu? Vocês que viveram, quem viveu fora do Brasil sabe que não é moleza viver lá fora, não.
A discriminação é muito grande. E a gente fica fazendo leis aqui para tudo quanto é coisa aqui. Entendeu? Eu sou contra isso aí. Caro amigo, por favor, você sabe como é o regimento. Então você está faltando com respeito com a minha presidência. Eu recebi vocês aqui numa oportunidade, abri um espaço, fui muito democrático, deixei à vontade. Agora eu só quero que vocês cumpram só o dever de vocês, de exercer cidadania e deixando a sessão correr tranquilamente, como ela tem que ser. Passamos então agora à fase de explicação pessoal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada do primeiro vereador inscrito em explicação pessoal. O vereador Jair, senhor presidente. 10 minutos sem a parte. Senhor presidente, solicitei a palavra para falar sobre a moção apresentada semana passada para os funcionários da Secretaria de Infraestrutura, Agropecuária e Abastecimento, apresentada pelo nobre vereador José Carlos Machado, o qual teve a honra de homenagear duas secretarias que vêm fazendo importantes e relevantes trabalhos para o nosso município. Senhor presidente, esta cidade começou a ter um rumo diferente, de forma responsável, com esta nova gestão, na pessoa do excelentíssimo senhor prefeito Saulo Pedroso de Souza, que até os dias de hoje não tem medido os esforços para que esta cidade possa a cada dia se tornar uma cidade igual para todos. Digo isto com muito carinho e sinto-me feliz de fazer parte de um governo sério e responsável. O trabalho público só pode caminhar quando se tem pessoas comprometidas e, neste sentido, o senhor prefeito soube escolher com muita propriedade um homem que tem nas veias o sangue de um homem que honra seus compromissos, que é sério e valente nos seus trabalhos. Parabéns, secretário Alcides. Também faço uma moção especial aos senhores Jairo Luiz Devec, Mário Corradini, Jorge Matsuda e Florisvaldo. E homenageio também todas as pessoas as quais foram mencionadas pelo querido secretário. Muito obrigado e mais uma vez, parabéns a todos e também às demais secretarias. Boa noite. Próximo vereador, senhor presidente, é o vereador Jorge. 10 minutos sem a parte, vereador. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente e todos que nos acompanham, boa tarde. Creio que todos se lembram da minha vinda a essa tribuna no dia 6 de julho deste ano, quando demonstrei as condições precárias que se encontrava na ETA Central, estação de tratamento de água do SAAI, localizada aqui no centro. Pois bem, o ocorrido teve uma grande repercussão na cidade e, cumprindo com minhas funções, levei os fatos ao conhecimento da Vigilância Sanitária, do SAAI e ao Ministério Público, onde solicitei vistoria urgente do local, bem como que fossem realizadas as adequações necessárias visando a proteção da saúde pública, do meio ambiente e da integridade dos funcionários. No dia 29 de julho, protocolei outro ofício na Vigilância Sanitária, desta vez solicitando cópia completa do relatório de vistoria realizada no prédio da ETA. Na ficha de procedimento, a Vigilância Sanitária constatou as diversas irregularidades, como manutenção do local, produtos químicos vencidos, entre outros problemas, conforme este vereador havia apontado. Onde a Vigilância Sanitária estipulou um prazo de 60 dias
para a realização das adequações. Muito bem, a partir dessa data eu venho acompanhando as benfeitorias que o SAI vem realizando no local. E na última segunda-feira, dia 26 de outubro, retornei para uma nova fiscalização, onde registrei as imagens do local. Vejam que por conta da minha denúncia, a situação está melhorando, como vocês podem ver aqui as fotos. Esse é como estava antes, agora, após a reforma, já começou a mudar bastante. Essa antes, a foto depois. Esse local onde bate o cal, olha a mudança que já teve. Olha a diferença desse local. Olha a organização. Você pode ver a sujeira que era esse local, um local muito escuro. Já começou a ter uma cara de limpeza, aonde eles ainda estão terminando, né? Mesmo já passando uns 60 dias de prazo que foi estipulado. Um local escuro, já agora já tem iluminação. Aqui é onde os funcionários faziam suas trocas de roupa. Hoje esse local está sendo adequado para um depósito de produtos químicos. E aí colocaram os funcionários já nesse novo vestuário para estar dando uma situação, uma condição melhor. Aqui é muita sujeira que existia no local. Os funcionários continuam ainda, né, pintando, né, fazendo algumas adequações. Muitas pessoas falam que eu só faço denúncia, mas são através dessas denúncias que estamos vendo algumas coisas mudarem para melhor. Vejo que os funcionários estão tendo melhores condições de trabalho, como estão acontecendo no prédio do SAI. Como foi também no setor de merenda escolar, quando fiz a denúncia aqui. Como foi na escola Rita de Lourdes, onde a criança sofreu um grave acidente e teve seu braço quase amputado. E outros setores também. Fico feliz em saber que meu trabalho tem contribuído para preservar e economizar o dinheiro público de Atibaia, entre outros benefícios para a nossa população. Muito bem, agora voltando ao SAI, acontece que na ficha de procedimento encaminhada pela Vigilância Sanitária, número 1420 de 2015, item 6, onde fala sobre tratamento de água, diz o seguinte: possui 2 entradas de águas bruta e que passam por seus tanques de agitação, até um tanque de decantação, após qual passa por filtração e recebe o tratamento por cloração, flúor e controle de pH. A lavagem dos filtros é diária e os tanques de decantação são limpos semanalmente, sendo um às segundas-feiras e outro às quartas-feiras. O sedimento retirado, que é o lodo, é encaminhado ao aterro sanitário. Agora, vou mostrar para os nobres colegas e público presente a falsidade em documento público, crime contra a fé pública, cometida neste documento. Como vocês podem ver, esse é o local onde está sendo jogado o lodo. Pois esta é a realidade de onde está sendo jogado o lodo da estação de tratamento de água central. Isto, nobres vereadores, é crime ambiental. E por esse motivo que imputam mentiras em documentos públicos.
tentar enganar os munícipes, os vereadores e a justiça. Vocês sabem quais as doenças que podem causar esta água com produto químico que está jogando diretamente no Lago do Major, que é o cartão postal da nossa cidade? Pois bem, esta água, nobres vereadores, pode causar mal de Parkinson e outras doenças degenerativas, pois contém sulfato de alumínio fortíssimo. Até quando teremos que conviver com as mentiras ditas por esse governo em documentos? Quero deixar bem claro aqui que vou encaminhar ao Ministério Público mais uma denúncia, uma representação sobre os fatos aqui narrados, como também sobre a falsidade documental que fere o artigo 299 do Código Penal. Nobres vereadores, conto com o apoio de vocês. Obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Wilson de Vasconcelos Veiga. 10 minutos sem a parte. Senhor presidente, nobres pares, público presente, agora o que me traz aqui é um assunto sério que nós vereadores temos pela frente nesta quarta-feira, dia 11 de novembro de 2015. É um convite que eu faço à população presente, a quem nos assiste online. Vamos, convite à Comissão de Finanças e Orçamento convida para a audiência pública de discussão do projeto de lei 166 de 2015, que estima a receita e fixa despesas do município de Atibaia, a lei orçamentária anual de 2016. Então, gostaria de contar, desde já, com a presença dos vereadores, a comissão aqui presente, ao público aqui presente e também ao público que nos assiste online, também todos os secretários e o senhor prefeito que foram convidados para essa audiência pública. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito em explicação pessoal? Esse vereador, senhor presidente. 10 minutos sem a parte. Apenas gostaria de trazer aos senhores vereadores, no dia de hoje, a Comissão de Bem-Estar Animal, presidida por esse vereador, vereadora Carol, vereador Wilson de Vasconcelos Veiga, encaminhou ao senhor presidente, com fundamento no artigo 25, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município, a solicitação de uma audiência pública para o dia 26 de novembro, dia 26 de novembro, às 19 horas, para que seja debatida a questão da cavalhada. É um assunto que, como os senhores devem, assim como eu, devem estar recebendo várias demandas, tanto dos organizadores, pessoas ligadas ao evento, pessoas que gostam do assunto, bem como também pessoas ligadas à causa animal. Ou seja, é muito importante que a Câmara tenha uma atuação, vislumbra, entenda e principalmente traga a verdade, porque hoje mesmo levaram uma informação no meu gabinete totalmente inverídica dentro daquilo que eu tenho me posicionado. Ou seja, é importante a realização dessa audiência pública no sentido de trazer os profissionais das secretarias competentes, seja a Secretaria de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, que tem a Diretoria de Meio Ambiente, Secretaria de Trânsito e demais secretarias competentes que têm algum envolvimento com a realização do evento, bem como os organizadores do evento, os festeiros do evento, no sentido de juntos buscarmos um aprimoramento do evento. Esse evento, ele ocorre há muitos anos e, como todo evento, ele carece de ajustes, melhorias, no que tange tanto a segurança dos animais e principalmente da população envolvida. Nesse sentido, estamos solicitando audiência pública para que todos os vereadores estejam presentes. Oi? Dia 26 de novembro. Todos os vereadores, por gentileza, compareçam, fica aqui o nosso convite, e toda a população também. Afinal de contas, nenhum de nós aqui é detentor de verdade, e a intenção é justamente essa, buscar subsídios no sentido de orientar principalmente o Poder Executivo Municipal, bem como também os organizadores do evento, no sentido de um ajuste para a cavalhada desse ano e, é lógico, dos próximos anos também. Muito obrigado, senhor presidente. Estão todos, logo que o senhor presidente autorize a audiência pública, estão todos convidados. Obrigado.
Mais algum vereador inscrito em explicação pessoal? Vereador Sidney Guerreiro. 10 minutos sem apartes. Ser bem rápido aqui, senhor presidente. Só deixar aqui uma informação. No dia 14 e dia 15, Atibaia vai estar recebendo a Conferência Estadual da Juventude. Mais de 2.000 jovens vão estar aqui em Atibaia nesse final de semana. E todos os vereadores estão convidados a estar participando. Vai ser no dia 14 e 15. Agora o local, se não me engano, é no Espaço Serimelo. Tá bom? Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito em explicação pessoal? Não, senhor presidente, mais nenhum vereador. Não havendo, então, voltamos aí para o ordem do dia. Dou por encerrada a sessão. Dou por aberta a primeira sessão extraordinária dessa noite. Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. Vereadores, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos a serem votados nesta sessão. Pois não. Projeto de lei 161 de 2015 e projeto de lei 172 de 2015. Coloco em discussão o projeto de lei 161 de 2015, de autoria do vereador presidente dessa casa, Almir Bueno do Prado. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão. A redação final. Coloco em discussão o projeto de lei número 172/2015. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão. Daniel Martini, Jorge de Jesus e Dr. Biratã. Sidney Guerreiro. Aprovado em segunda discussão, a redação final. Pela ordem, senhor presidente. Justificativa de voto? Não é justificativa, é só pela ordem, para a gente até registrar os posicionamentos dessa casa e da mesa diretiva. Enquanto estávamos na primeira votação do projeto, quando houve a suspeita de que houve o empate e que o presidente, então, nesse caso, votaria. O presidente não vota, em caso de empate, em projetos cujo quórum é maioria simples. Se houver empate em votação em projetos de quórum de maioria simples, o projeto está rejeitado. Tá? Isso é regimental. Não tem previsão de regimento para que o presidente vote em caso de empate. O presidente só vota em projetos de lei com outro quórum de votação, a saber, maioria absoluta e qualificada. Então, como nós já procedemos dessa forma no passado, inclusive conforme conversado com o diretor dessa casa também, não há essa previsão. Então, havendo empate na votação, o presidente não vota. É indiferente para o caso agora, o projeto de lei do senhor está aprovado, mas apenas para que a gente mantenha a ordem nos trabalhos com procedimento para não ter nenhum tipo de discussão mais para frente no futuro. Mas obrigado. Eu até peço desculpa a todos os pares aqui, porque eu estava e não consegui fazer a contagem até da votação, entendeu? Ou não havendo mais nada para ser tratada na sessão, dou por encerrada e dando por aberta a segunda sessão extraordinária dessa noite. Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 14 vereadores. Solicito ao secretário que faça a leitura dos projetos a serem votados nessa sessão. 161 de 2015 e 172 de 2015. Ambos projetos de lei. Coloco em discussão o projeto de lei 161 de 2015, de autoria do vereador presidente dessa casa, Almir Bueno do Prado. Algum vereador para discutir o presente projeto? Não havendo, coloco em discussão.
Os vereadores que concordam, permaneça como estão. Aprovado a redação final. A sanção do seu prefeito municipal. Coloco em discussão o projeto de lei número 172/2015. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Votos contrários do novo vereador Daniel Martini, vereador Ubiratã e vereador Jorge mesmo. E vereador Sidney Guerreiro também. Não é. Aprovado a redação final, a sanção do senhor prefeito. Não havendo mais nenhum vereador inscrito em explicação pessoal e não havendo mais nada para ser tratado nessa sessão, eu só queria pedir um minutinho da atenção de vocês. 5 minutinhos só. Eu não usei a explicação pessoal até para dar a oportunidade para as pessoas também, se quiserem falar, debater sobre o assunto. Então, convocar os 9 vereadores para a próxima sessão ordinária, esse é o ordinário do dia 16 de novembro, às 17 horas. Antes de fazer o encerramento da sessão, na sexta-feira eu tive a grata satisfação, o prazer de receber 3 funcionários da Santa Casa e da UPA também, e eu pedi para que a minha assessoria fizesse o share de todos os documentos que eles trouxeram e passasse a todos os gabinetes. Todos receberam? Eu até vou... Recebi a senhora Cássia, assistente social, 2 anos, ela trabalha na Santa Casa. Esse serviço, esse atendimento não existia, correto? Hoje existe. A Cíntia é assistente social também, assistente administrativo, 8 anos da Santa Casa. E a Guiomar é assistente social no UPA, já trabalha lá 1 ano e meio. Eles vieram protocolar os documentos e para mim foi um motivo de muita satisfação e alegria participar desse momento histórico na cidade, que todo o corpo de profissionais e corpo clínico, tanto da UPA como da Santa Casa, fizeram um documento. Ele está, todos os vereadores, com a presidência, e protocolar também no executivo, demonstrando a satisfação e a alegria do momento que eles vivem hoje na Santa Casa e na UPA. Eles têm a ouvidoria lá e a presente satisfação da população que usa as dependências da UPA e da Santa Casa é assim uma coisa formidável, de encher os olhos, né, de orgulho também, nós que estamos aqui representando a população. O pessoal fez questão de trazer para mim e eu passei para vocês. Então é um momento de muito orgulho para a nossa cidade em saber que a Santa Casa e a UPA, o próprio quadro clínico e os próprios profissionais que lá trabalham estão imensamente satisfeitos e contentes com a administração atual por dar todo o respaldo necessário para que eles possam atender a população com dignidade. Esses documentos estão à mão de vocês. Se algum vereador também quiser fazer uso da palavra, está aberto. Bom, então, não havendo nenhum vereador interessado em discutir no momento, presidente, sessão encerrada. Desculpa, senhor Wilson. O Wilson está esperando aqui, o amigo dele não chegou, né? Próximo domingo, a partir das 14 horas, no estádio Salvador Russani, no estado de Alvinópolis, a seleção de Master do Brasil fará um jogo amistoso com a seleção Master de Atibaia. Relembrando, domingo próximo, dia 15 de novembro, às 14 horas, no estádio de Alvinópolis. Tá bom? Estão todos convidados. Uma ótima noite e um bom retorno a todos e uma ótima semana.